Meus irmãos, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. A partir do versículo 25. João capítulo 4, a partir do versículo 25, depois de uma longa temporada estacionados nos versículos anteriores, quando nós tratamos sobre adoração, vimos a importância do tema e tivemos a oportunidade de revisar, e também para outros irmãos foi dada a oportunidade de, assim como nós tivemos, de aprender um pouco mais sobre o assunto. Nós vamos prosseguir. Hoje, a partir do versículo 25, nós vamos até o versículo de número 30, que fecha essa sessão aqui do momento em que o Senhor Jesus, ele teve aquele encontro, foi proposital, ele tinha interesse de se encontrar com aquela mulher samaritana no poço de Sicar, e nós temos então o desfecho de tudo isso. Versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Aqui nós temos a recompensa que o Salvador mesmo ganhou para si, por tanta paciência que teve em conversar, em tratar com aquela mulher. Lembre-se que as primeiras perguntas dela, na defensiva, elas revelavam uma tentativa de se proteger. Como, porquês, aparentes dúvidas que ela apresentava, na verdade, são enganos do nosso próprio coração, quando nós evitamos um encontro com o próprio Cristo. Mas lembrem-se, de forma muito lenta e segura, Cristo, como aquele que sempre será para nós modelo e excelência em ensino e em pregação e em evangelismo, ele confiou na palavra que é dele, que esta palavra ela iria fazer seu trabalho. E aí o que é que acontece por fim? Por fim, esta mulher, uma situação de vida muito triste, de uma alma muito atormentada, ela sai do seu esconderijo, ela sai do refúgio que ela tentou construir para a sua própria alma e se apresenta pronta, disposta para o Salvador revelado. Veja que ela vai acabar com todos aqueles como eu disse, porquês, que Cristo havia respondido graciosamente. Quando ela perguntou de onde ele encontraria essa água, ela recebeu dele, Jesus, uma resposta gentil. Quando ela disse onde era o lugar correto para se adorar, lembrem-se, essa dificuldade também foi eliminada pelo Senhor, porque ele disse, vai chegar uma hora que nada disso mais será necessário, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, o que é que nós percebemos aqui, nesse ponto da história? As perguntas daquela mulher, elas terminam. Chega um momento em que elas cessam.
Ela fala agora com maior confiança e segurança. Veja o que ela vai dizer no versículo de número 25: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Isso equivaleria, irmãos, equivaleria a dizer o mesmo que eu sei agora de quem eu preciso, eu quero a Cristo, eu desejo a Cristo. A expressão que ela usa, eu sei que o Messias vem, revela que ela agora sai daquele estado de defesa, de autoproteção, e ela abre o seu coração. Eu quero esse Cristo, eu preciso dele, eu necessito dele. O coração então é preparado, notem, pela palavra do Senhor. Ele é tratado, assim como uma terra precisa ser preparada para lançar a semente, para receber a semente, pela palavra de Cristo. E então o Espírito mesmo abre esse coração, a fim de que o homem pecador, ele diga: eu aceito a Cristo. Às vezes a gente tem problema com a expressão aceitar a Cristo, e aí a gente tenta mudar, né? A gente tira o verbo aceitar e usa o verbo receber, é a mesma coisa. A grande questão é se você entende o que é dizer eu aceito, ou eu quero, ou eu recebo. Se isso parte apenas de uma movimentação humana, de eu decido se quero ou não um Salvador, você ainda permanecerá no mesmo estado daquela mulher samaritana. Onde, como, de onde, por quê? Mas quando o seu coração é rasgado pelo Espírito, e ele faz isso através da espada da palavra, então a reação natural daqueles que recebem a fé, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, é responder: eu aceito, eu recebo. Eu quero um Salvador como esse, pois não há outro Salvador semelhante a Ele. Os outros são semelhantes àqueles do profeta Isaías, imagens em uma carroça, que quando a carroça vira, nem eles mesmos conseguem se levantar quando caem no chão. Assim são os ídolos também do nosso coração, não apenas imagens de escultura. Assim são os ídolos do nosso coração, as nossas defesas da alma, em resistência a abrir-se para receber o verdadeiro Salvador. Quando ela então está pronta, observem novamente o versículo 26, Jesus se revela. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Esta é a 7ª e última vez nesse diálogo aqui, que vocês acompanham comigo já há um bom tempo, onde o Senhor se dirige a esta mulher, cuja salvação Ele buscou e conquistou. É importante lembrar isso, o interesse não era dela. Ela já encontra Jesus ali no poço de Sicar. Jesus inicia a conversação com ela. É Jesus quem trata com ela. É Jesus que vai pacientemente trabalhando a sua alma. É Jesus que por fim a conquista para a salvação, porque Ele foi até aquele poço, não para beber água, mas para oferecer a água da vida. Ele foi para buscá-la, Ele foi para salvá-la. No momento em que a mulher samaritana expressou o seu desejo por Cristo, veja a resposta que Ele deu para ela: você o tem, este que está falando com você é Ele mesmo, Cristo. De modo que nada mais foi necessário. O Salvador dos pecadores estava ali diante dela, revelado para ela, e isso foi suficiente, tudo agora estava resolvido. Então, irmãos, quando nós falamos e repetimos que a nossa suficiência é Cristo, porque é o que a palavra nos diz, isso é muito maior do que meras palavras. E só podem compreender isso aqueles que, assim como a mulher samaritana,
um dia expressaram seu desejo por Ele. Eu o quero como meu Salvador. Às vezes, o Evangelho é mal compreendido porque nós esquecemos de que esse anúncio, essa oferta da graça de Deus sempre foi feita por Cristo. Os apóstolos fizeram o mesmo e os pregadores devem fazê-lo também. Os que conhecem o Evangelho sabem, não depende do homem, não dependia daquela mulher do poço de Sicar, assim como nunca dependeu de nós. E nós sabemos que quando a resposta é dada, franca e sinceramente, é porque Cristo um dia abriu o nosso coração. Então tudo estava resolvido. Lembrem-se do que nós já vimos. Cristo vai mostrar para ela que não era um monte nem um templo, Samaria ou Jerusalém. Ela havia encontrado Jesus, um Salvador, o próprio Deus. Ela foi encontrada como uma pecadora e Jesus a enxergou e foi até o seu encontro. Ela achou em Cristo um Salvador revelado. Eles se encontraram face a face e agora, de uma vez por todas, tudo estava resolvido. Ela descobriu o maravilhoso fato de que aquele que lhe pediu para beber água sabia tudo sobre ela, poderia dizer para ela tudo o que ela fez, e ainda assim ele não a desprezou, mas falou para ela sobre a salvação para você, a esperança para você. Esta é a gloriosa mensagem do Evangelho. Não há pecador que não possa ser buscado e alcançado pelo poder do Evangelho. O problema são as cercas que as igrejas criam, e isso é feio. Eu lembro anos atrás que um pastor subiu nesse púlpito aqui, e porque ele estava com um anel no dedão, pessoas ficaram escandalizadas. Oh, o pastor com anel no dedão. E o que é que significa isso? Absolutamente nada. Nós criamos cercas que impedem as pessoas de receberem o Evangelho. Aprendamos com Cristo, meus irmãos. Cristo andou em lugares que provavelmente nunca andamos. Cristo sentou com pessoas que provavelmente nunca nos sentamos. Cristo tratou com uma mulher que já tinha tido tantos homens e vivia com vergonha, e ele não teve vergonha dela. Ele não escondeu os seus pecados, disse todos eles para ela, como um profeta. Mas no final, ele não a enxotou, mas ele disse: a salvação para você. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Versículo 27, observe, neste ponto, os seus discípulos chegam, e eles se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E aí você mais uma vez discerne aqui comigo, à medida que a gente vai investigando a palavra de Deus, a maneira providencial como o Senhor trata as situações, regulando e dirigindo os menores movimentos de suas criaturas. Esses discípulos de Cristo, lembrem-se, lá no versículo 8 diz, deixaram o Salvador para ir até a cidade e comprar comida. Se eles tivessem permanecido ali com Jesus, junto àquele poço, eles só iriam atrapalhar, como às vezes a gente atrapalha a proclamação do Evangelho. Quem é aquela pessoa? Por que falar com ela? Ela não é uma pessoa tão assim interessante para se falar do Evangelho. Ontem
a Alessandra falava uma coisa interessante sobre isso, de que um dos grandes desafios da obra missionária é quando a igreja enxerga um lugar e diz assim: para que investir tanto ali? Para que investir na formação de uma pessoa que vai para o campo? Basta mandar ela para lá. Para que enviar tantos recursos para lá, se para nós é um povo desinteressante? Pensar assim é pecaminoso, porque o povo de Deus, quando tem o seu coração aberto por Cristo e o recebe como seu Senhor e Salvador, nunca age dessa maneira. Pense no moderno movimento missionário, um pouco antes dele, os moravianos. Quando houve um despertamento espiritual entre os luteranos na região da Morávia, muitos jovens de classe, que tinham boa educação, que tinham toda uma estrutura, deixaram tudo e foram pelo mundo morrer por Jesus Cristo. 2 jovens nessa história ficaram sabendo que um ateu britânico comprou uma ilha. E na verdade, chegando lá, ele dominou os moradores dessa pequena ilha e os escravizou. Esses jovens então, em oração, pediram àquele homem para pregar o evangelho para eles. E ele disse: não, eu não quero nada de pregação do evangelho aqui, eu não quero saber nada de Deus aqui. Você acha que eles desistiram? Eles se ofereceram como escravos. E se nós formos para sermos seus escravos para sempre? O homem ainda encrudeceu: eu aceito, mas eu não vou pagar a viagem de vocês até aqui de navio, não. Eles pagaram e foram. A igreja e seus pais chorando. E eles nunca mais voltaram. Veja, se os discípulos de Jesus estivessem ali, eles só iam atrapalhar. Por isso Jesus planejou estar a sós ali com aquela mulher. E seu propósito então havia sido alcançado. Por quê? A graça, mais uma vez, alcançaria uma vitória gloriosa. Outro pecador seria arrancado, saqueado do reino de trevas. Aquela pobre samaritana adúltera havia sido trazida das trevas do pecado para a maravilhosa luz do Senhor. E então ela vai expressar claramente seu desejo de que o Cristo se revelasse, e Cristo se revelou para ela. É nesse ponto então que os discípulos chegam, observem. E embora não tivessem permissão para ouvir o que havia sido dito entre Cristo e esta mulher, eles voltaram a tempo de testemunhar o final feliz daquela história. E eles precisavam aprender uma lição, assim como todos nós hoje, meus irmãos, precisamos aprender. Eles precisavam aprender que a graça salvadora de Deus não se limitava ao povo de Israel, mas Cristo também havia sido prometido para os gentios. Essa era uma bênção antiga. Cristo era descendência de Abraão, e Deus havia prometido nos tempos antigos que através de Abraão e da sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Então os discípulos se admiraram quando viram seu mestre conversando com uma desprezada samaritana, mas eles ficaram calados. Uma restrição divina os proibiu de falar qualquer coisa. Nenhum deles se atreveu a fazer qualquer pergunta naquele momento. E então, vejam a reação da mulher. Os discípulos chegam, se admiram, espantados com aquilo, versículo 27. E aí no versículo 28, a mulher tem uma reação que é o clímax abençoado desta história. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade. Até aqui, veja. A obra de Deus, o Cristo, de forma paciente, compassiva, condescendente, salvadora, agora estava sendo recompensada. A escuridão
as trevas na alma daquela pobre mulher foram dissipadas, sumiram. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 4, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo agora brilhava no rosto daquela mulher, brilhava no coração daquela pecadora que havia se tornado crente. 4 vezes nesta narrativa, lembrem-se, essa mulher se referiu diretamente a si mesma. E é impressionante notar o conteúdo e a ordem de suas respectivas declarações. Vamos conferir novamente, de uma forma breve. Vejam o versículo 15. No versículo 15, primeiro ela reconheceu sua sede, quando ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Em segundo lugar, versículo 17, ela confessou seu pecado, quando ela disse: não tenho marido. Ela reconheceu que Jesus estava certo, pois este último que ela vivia, nem marido dela o era. Terceiro, versículo 19, ela evidenciou um conhecimento que estava começando a nascer em sua alma: vejo que tu és profeta. Quarto, ela professou ou declarou sua fé. Versículo 25, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Finalmente, versículo 28, onde nós estamos, ela deixou o seu pote de água e saiu para testemunhar de Jesus Cristo. Deixou o seu cântaro, foi à cidade. Observe cuidadosamente aqui como João ele registra o fato de que esses passos eles vão ocorrendo à medida em que o Senhor Jesus Cristo vai trabalhando com aquela mulher a longa, árdua e difícil tarefa do discipulado. O discipulado não é simples. O discipulado exige tempo, exige paciência. Por isso a Escritura diz o cuidado que nós devemos ter com o discipulado. Por exemplo, pensem, todos os encontros que a igreja promove, que envolve ensino, envolve discipulado. O encontro das mulheres, discipulado, mais velhas, discipulando mais novas. Encontros da juventude, os jovens e adolescentes sendo discipulados. Acampamentos envolvem discipulado. Escola bíblica dominical envolve discipulado. Muito mais do que isso, as instruções que os pais crentes oferecem diariamente para os seus filhos, tudo isso envolve discipulado. O discipulado ele envolve tempo, dedicação, paciência. Nem todos têm a capacidade de aprender rapidamente como outros. Tudo isso aqui na passagem envolvem lições, tratam para nós questões da alma muito sérias, e percebam como Jesus ele lida com elas. As respostas e as atitudes da mulher samaritana revelam isso também. E quando Jesus então se revela para ela no momento certo, ele vai usar uma expressão que era sagrada. Quando ele diz no versículo de número 26, eu o sou, ele usa a expressão semelhante àquela que Yahvé se revelou, aquela com que Yahvé se revelou a Moisés no deserto, atrás da sarça que ardia e não se consumia. Era uma afirmação solene de que o próprio Deus estava face a face com ela e se dirigia à sua alma. É uma expressão paralela à que acontece no capítulo 8 deste mesmo evangelho. Verifiquem comigo, por favor. João 8, versículo 58. Quando os fariseus questionaram Jesus, no versículo 56,
Jesus disse para os fariseus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus então usa de forma semelhante à expressão que usou para a mulher samaritana, a mesma expressão solene. Versículo 58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se apresenta como o próprio Deus. Por isso que os judeus pegaram em pedras para matá-lo, mas Jesus então se oculta e sai do templo, porque não era o momento de entregar a sua vida. Ninguém iria tirá-la, ele mesmo iria dá-la. Então, a pronúncia deste nome, irmãos, acima de todo nome, inefável, foi acompanhada de efeitos transformadores na vida de todos aqueles que se encontraram com Cristo. Isso explica aqui o silêncio dos discípulos, que ficaram maravilhados quando encontraram seu mestre conversando com aquela mulher e não tiveram coragem de fazer qualquer pergunta ou nenhuma pergunta. É responsável por essa restrição divina que estava repousando sobre eles. Naquele momento em que Jesus se revelou, ele não disse simplesmente: olha, esse sou eu. Mas ele fala de forma salvadora e poderosa: você o encontrou, este que está falando com você é o eu sou. E veja que tudo isso dá mais significado à reação daquela mulher. Veja que os discípulos chegam, ficam admirados e não fazem nada, não é verdade? Mas qual foi a atitude daquela mulher no versículo 28? Confiram novamente, por favor. Ela vai deixar o seu cântaro de lado e ela vai para a cidade e ela vai falar algo importante para os homens daquela cidade. Aquele viajante que ela encontra cansado junto ao poço havia se revelado como Deus encarnado. E então, veja que sequência adorável, cheia de graça, de salvação. Ela deixa o seu pote de água. Por que razão? Porque agora ela havia encontrado a fonte da água da vida. Ela havia encontrado um poço que lhe ofereceu água viva por toda a eternidade. Ela veio ao poço em busca de água, literalmente. Isso era o que ela desejava. Ela fazia isso sempre, num horário em que ninguém estava retirando água do poço, pela vergonha da sua situação e dos seus pecados. Mas agora que ela havia obtido a salvação, ela nem pensou mais naquele cântaro, ela o largou, e imediatamente ela correu para a cidade. É sempre assim. Quando temos uma visão clara de Cristo em nossa alma, uma vez que Ele se torna conhecido e é crido e recebido por nós como nosso Salvador pessoal, sempre acontecerá o mesmo que aconteceu com a mulher samaritana. Nós vamos nos afastar daquilo que antes ocupava a nossa mente carnal. Nós vamos nos afastar daquilo que antes de conhecer a Cristo, a nossa alma tanto desejou. A mente daquela mulher agora estava fixa em Cristo. Ela não pensava, irmãos, mais naquele poço, na água daquele poço e toda a sua história. Ela não pensava mais em seu próprio cântaro. A glória do Messias agora se tornaria o seu fim principal. A glória de Cristo, o seu objetivo maior. Ela estaria experimentando a partir dali o que o apóstolo Paulo experimentaria mais à frente: para mim o viver é Cristo. Isso se tornaria, a partir daquele momento, o seu objetivo, a sua meta.
Agora ela conhecia o Messias, não apenas por ouvir dizer, ou conhecer as antigas profecias, mas pela revelação pessoal que ele fez de si mesmo para ela naquele dia. Qual foi a reação dela? Imediatamente ela começou a anunciá-lo para os outros. Isso aqui é importante, é o que traz para nós o desfecho da sessão que nós estamos estudando. Veja, foi à cidade e disse àqueles homens, versículo 28, vinde comigo e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Veja a reação dela, agora transformada de uma pecadora convicta, em uma missionária, em uma mulher agora decidida a levar a boa notícia para aqueles também que precisavam conhecer e saber esta boa nova. Será que ele não é o Cristo? A pergunta dela não trazia ainda dúvida, é importante lembrar isso, mas era uma forma de se expressar dizendo, olha, eu encontrei, será que não é ele? Para que a curiosidade nos demais fosse despertada e eles corressem para ele também, para Jesus. O trabalho maravilhoso então do nosso Salvador havia sido completo, nada poderia ser colocado nele, nem nada retirado dele, porque Deus o havia feito. Não havia como colocar essa mulher em um tipo de liberdade condicional, não havia como lhe dizer que ela deveria permanecer fiel até o fim, se quisesse ser salva, e esta é uma perversão miserável do Evangelho ainda hoje, praticada pelos homens. Não, ela foi salva de fato, salva por toda a eternidade, salva pela graça por meio da fé, independentemente de quaisquer obras próprias. E agora, irmãos, que ela estava salva, o desejo dela era contar aos outros sobre o Salvador que ela encontrou. O amor de Cristo a constrangeu. Ela agora tinha sua natureza, a natureza do próprio Deus dentro dela. Ela havia se tornado habitação de Deus e, portanto, ela agora tinha um coração semelhante ao dele, cheio de compaixão pelos perdidos. Esse deve ser o sentimento de todo aquele que um dia encontrou a Cristo. Sempre nós ouvimos isso, daqueles que estão envolvidos em plantação de igrejas ou em trabalhos missionários. As oportunidades, elas são importantes e diariamente nós temos várias oportunidades, mas diante delas nós nos calamos. Nós não cultivamos um coração cheio de compaixão pelos perdidos, pois nós nos esquecemos a nossa história, nós nos esquecemos quem éramos antes de Cristo Jesus. Para nós cristãos, este deve ser o nosso trabalho, meus irmãos. Que o nosso grande objetivo, quando saímos da presença de Deus, depois de adorá-lo, seja convidar os pecadores a virem até Jesus. Aquela mulher não precisou de um período para fazer isso, ela começou a fazer isso imediatamente. Assim que ela encontrou Cristo para si mesma, ela imediatamente iniciou o trabalho de abençoar outros, convidando-os para que pudessem vir até Cristo e ouvirem dele mesmo a revelação do Evangelho. Nós devemos fazer o mesmo, nós precisamos fazer isso, por palavra e ação, por todos os meios, como escreveu o apóstolo, devemos procurar reunir o máximo possível em torno da pessoa do Filho de Deus.
Alguns entre nós achamos que não devemos estar envolvidos nesta tarefa, quando na verdade todos nós precisamos pedir ao Senhor um coração assim como o dele, cheio de compaixão por aqueles que se perdem. Diariamente nós vemos almas correndo ao longo da estrada larga e bem trilhada que leva à perdição eterna. E ainda assim, são poucos entre nós movidos pela mesma ação que teve em seu coração aquela mulher samaritana. Quão lentos somos para soar em seus ouvidos esta que é a nota apropriada do Evangelho: venham ver aquele que disse tudo a meu respeito. Será que este não é o Salvador do mundo? Que o Senhor nos conceda um senso tão profundo do valor das almas imortais, a preciosidade de Cristo, a terrível solenidade da eternidade, céu e inferno, de modo que nos obriguem a lidar de forma mais urgente e fiel com o destino das almas dos homens. Nós não temos poder para salvar ninguém, nem a nós mesmos, mas lembrem-se, uma vez que o nosso coração encontrou a Cristo e foi salvo por Ele, nós então agora somos privilegiados de participar desta grande obra. A palavra que aquela mulher do poço de Sicar usou é bem interessante. Quero concluir lembrando e reforçando-a mais uma vez para os irmãos no sermão desta manhã. E disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Vinde foi a palavra de convite que esta alma recém-nascida para Deus estendeu aos homens do seu povoado. Foi uma palavra que ela aprendeu dos próprios lábios de seu Salvador. Lembre-se, no versículo de número 16, Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Então, é a grande palavra do Evangelho, é a palavra que trouxe paz a incontáveis corações por gerações. As últimas palavras registradas, irmãos, dessa mulher, a revelam agora como uma serva ativa do Redentor, pronta para falar do amor de Deus para o seu próximo. É notável descobrir detalhes à medida em que nós lemos o Evangelho de João, impressionantes. Esta palavra final da mulher, nesta sessão, foi a 7ª palavra dela, o número perfeito. 7 vezes, nem mais nem menos, Cristo havia falado com ela, falando da perfeição de sua obra ao tratar com ela. 7 palavras. Antes dela se entregar ao Redentor, 6 vezes ela tinha falado. Na Bíblia é o número do homem, é imperfeito, mostra seu estado pecador. 6 foram as suas palavras antes de ser totalmente salva. E então a isso nós encontramos no texto a adição, a última palavra registrada, quando ela saiu para contar aos outros que havia encontrado o Redentor, aquele que a salvou, formando 7 ao todo. Interessante, este último, 7º, que agora seria carregado por seus lábios, evidenciaria não mais aquilo que revela o homem em seu estado pecador, mas de seus lábios, essa 7ª palavra da mulher samaritana levaria para a sua cidade, para a sua aldeia, a obra perfeita
que Cristo havia feito nela. Venham ver o que este homem tem feito por mim, fez por mim, disse a meu respeito. Eu encontrei o Salvador. Venham vê-lo. Venham. Esta mesma mensagem, irmãos, que ainda hoje é anunciada para o mundo. Este é o mesmo evangelho poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Esta é a pregação que ainda hoje é necessária e urgente para o mundo que vivemos. Nós precisamos ouvir mais uma vez, porque nós precisamos entender que nós temos um compromisso e uma missão. Nós somos parte do corpo de Cristo. É fácil para nós estagnarmos, é fácil para nós assumirmos uma posição semelhante aos dos discípulos. É fácil para nós nos espantarmos e dizermos assim: para que sair e falar para essas pessoas se elas não querem saber de nada? Para que envidar esforços com a obra missionária se o Senhor já tem os seus eleitos? Todas essas são desculpas que negam que o Evangelho aponta para a fé vem pelo ouvir, a pregação da palavra de Cristo. Nega o fato de que quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, boas novas. Nega o fato de que nós sempre somos abençoados e comissionados a cada término do culto com as palavras de Jesus: façam discípulos de todas as nações, discipule-os. Nós não podemos fugir disso, irmãos, senão o nosso cristianismo jamais será experimental. Nós podemos tratá-lo de forma fria, indiferente, ou podemos tratá-lo de forma mística. Pensem na oração. Se eu tornar a oração apenas algo místico, eu não vou orar como o Senhor me ensinou a orar, de forma simples, mas cheio de fé, objetivamente, falando com Deus como Ele quer que eu fale com Ele. Se eu não entender que não há propósito para a minha vida cristã, se eu não viver para adorar ao meu Senhor e cumprir a missão que Ele entregou para a sua igreja, eu então negarei também tudo aquilo que, sendo projeto e propósito de Deus, Ele compartilha com o seu povo. Ele trouxe até nós, Ele nos fez participantes de tudo isso. A minha oração, meus irmãos, nesta manhã, é que nós não nos esqueçamos do que nós temos experimentado. A minha oração é que nós entendamos, irmãos, que as cercas que por vezes nós colocamos, elas precisam ser derrubadas, são humanas, elas não são o Evangelho. A minha oração é que comecemos a experimentar realmente o verdadeiro derramar do Espírito Santo, quando nós passarmos a odiar aquilo que Cristo odeia. Verdadeiro arrependimento, por vezes, não é simplesmente confessar aquilo que nós sabemos é pecado, mas é confessar ao Senhor que nós temos dificuldade de abandonar o nosso próprio orgulho. Isso é muito mais perigoso por vezes do que simplesmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados e me ajuda a viver uma vida santa. Difícil é deixar aquilo que o Senhor mesmo fala para a gente, nos impede de crescer. Pare de falar mal do seu irmão. Deus odeia fofoca. Pare de enganar, pare de procrastinar, pare de ser preguiçoso, pare de falar mal de seus líderes. Deus odeia essas coisas e a igreja não avança. Ocupe-se com aquilo que é de valor. Quer falar de alguém? Fale de Cristo.
quer espalhar para as pessoas algo bom, fale do Senhor. Isso será forte demais e quebrará de uma vez por todas o nosso orgulho. Nós não temos experimentado grandes coisas, irmãos, porque, infelizmente, nós não temos feito aquilo que Cristo nos aponta para fazer. Que Deus nos ajude a enxergar. Uma passagem tão rica como essa nos mostra o efeito positivo e natural, a reação de alguém que agora, buscando a Cristo e entendendo o Evangelho, passa a viver uma vida totalmente diferente e agir de uma forma totalmente nova. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra, ela é maravilhosa e nos ensina a riqueza do Teu Evangelho, nos aponta para Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Nós Te louvamos, Senhor, porque um dia, assim como aquela mulher de Samaria, deixamos de nos esconder em nossas palavras e o Senhor nos buscou e nos salvou, e nós encontramos o Salvador da nossa alma. E nós experimentamos verdadeira transformação, verdadeira mudança em nossa vida. O que nós Te pedimos, Senhor, humildemente, é que a nossa atitude seja aquela do testemunho da mulher samaritana, e não da preocupação e postura dos discípulos, que ao chegarem se admiraram de ver o Senhor conversando com a mulher e não imaginavam que ela havia encontrado o Salvador assim como eles. Dá-nos, Senhor Deus, essa consciência. O que nós Te pedimos é que derrame sobre nós do Teu Espírito, e assim experimentemos verdadeira realidade e novidade de vida para nós, encarando o que diz o Teu Evangelho e vivendo de forma simples e poderosa, nos alegrando em Tua presença e na comunhão com os irmãos, e sempre saindo desse santuário com o coração cheio da graça e da alegria do Evangelho e dispostos a falar com os nossos lábios, não mal uns dos outros, mas falar daquilo que Cristo tem feito por nós. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor é aquele que pode trazer salvação em nosso meio, aplicando por Teu Espírito o Teu Evangelho aos corações. Só o Senhor pode edificar a Tua igreja. É por isso, Senhor, que nós rogamos e pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.